E eu começo o programa falando sobre um assunto muito interessante. As mulheres sempre foram muito ligadas a esse assunto porque só elas faziam, mas agora eu sei que os homens também fazem. A gente vai falar sobre depilação. E a gente vai falar sobre depilação com quem entende de fato da nossa pele, da estrutura e da nossa saúde, porque a gente convidou um dermatologista para esse assunto. E aí a gente vai entender o que a depilação pode causar na nossa pele, qual é a depilação que a gente precisa, talvez, priorizar na nossa vida, né? Esse assunto merece um grande dermatologista. E aí a gente convidou ele, que é coordenador de dermatologia do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, Dr. Aldo Toschi. Seja muito bem-vindo. Cláudia, como vai? Estávamos com saudades. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigado. Vou te convidar para sentar nesta pontinha. Eu sento aqui para a gente ainda manter o nosso distanciamento. Distanciamento Esse seguro. distanciamento é para dar bom exemplo, tá, gente? Lógico. Porque o doutor Aldo, ele cuida da minha pele também. Então, quando eu vou lá, não tem como ter distanciamento, Mas né? eu tô de máscara, né? Sim, Você sempre. tira a máscara e eu ponho a máscara. Sempre com todos os cuidados, né? Isso é necessário. Mas vamos falar de depilação. Eu falei que os homens fazem porque eles também estão adotando e agora os homens fazem depilação no Pois corpo é. todo, né? É uma tendência, né? Começou a incomodar os homens também, né? E uma questão, talvez, de praticidade, ou aqueles que aparam, quem não quer aparar, se sente melhor com os pelos mais baixos, né? Perfeito. É legal. Tem que ser feito enquanto o pelo é escuro, não deixar o pelo ficar branco, porque o pelo branco sempre é um pelo mais difícil de tirar. Ah, então olha lá, minhas amigas que já estão com os cabelos brancos e estão percebendo os pelos ficarem branquinhos também, aí já complica. Ah. Fazer depilação no pelo branco, É a sempre mais laser é difícil. impossível. Não é impossível. Hoje já temos alguns equipamentos que conseguem reduzir bastante isso. Em áreas grandes, não, é mais difícil. Mas em áreas pequenas você pode usar também a eletrodepilação, que é aquela agulhinha antiga que se usava, que você pode dar choquinho pelo a pelo, por exemplo, no queixo. E pode fazer uma depilação com um bisturi elétrico especial. Agora, o ideal é que o pelo seja escuro, porque o laser, ele usa a cor escura do pelo como alvo. A melanina é que é o alvo para o laser. O laser lê o que é escuro e ele atinge, ele aquece aquela temperatura, aquele bulbo a 60 graus e aí ele desnatura essas células que morrem e aí o pelo deixa de crescer. Ok, mas vamos falar já do começo, né, dos tipos de depilação, porque é claro que a gente chega lá no topo, que aí é o laser, que eu penso que é o tratamento ideal, depois o doutor é que vai falar, mas a gente sabe que tem mulheres que fazem as suas, e homens também, depilação com gilete, né, com cera quente, com cera fria, com linha e com laser. Não sei se tem um outro tipo aí. Não, acho que são todos os métodos, Vamos né? começar falando desse método da gilete. Isso pode causar prejuízo para a nossa pele? Se a pessoa souber fazer, não. Eu acho que tem que saber lidar. Os homens se barbeiam todos os dias. E não tem prejuízo algum, só saber. Tem alguns que acabam se machucando, por quê? Porque acabam fazendo a depilação de modo muito agressivo, ou raspam demais, escanhoam demais, e aí o pelo sofre uma retração, e aí aumenta o encravamento. Quer dizer, a gente tem sempre que evitar, quando se faz a depilação, a retração muito grande do pelo, porque senão ele encrava e aí começa a crescer com as foliculites, né, as inflamações. Tá. Mas Nós um mulheres método temos interessante. nós temos uma sensação de que quando a gente usa gilete, o pelo engrossa, até porque barba de homem, quando começa a crescer, pinica, né? Incomoda. Então a gente fica achando que se usar gilete, o pelo vai engrossar. Isso é verdade? Não, o pelo não engrossa com a gilete, ele afina com a cera, na verdade. Essa é a diferença. Não é que a gilete engrosse, ele vai ficar no status normal. É que quem arranca o pelo sempre com a pinça ou com a cera, vai sentindo um progressivo afinamento do pelo. E isso é uma coisa bacana, a pessoa até se sente melhor com isso. Porém, o efeito colateral é o encravamento. Quer dizer, você vê que depois de um tempo que a pessoa está fazendo cera, ela começa a notar um monte de pelo encravado. Porque o pelo justamente ele fica retraído, vai afinando e não tem força para subir e acaba ficando lá dentro como aqueles carocinhos, né? Então, agora, fazer a depilação com gilete todos os dias, ou 3 vezes por semana, no caso de uma perna de mulher ou axila, não seria problema, porque ela vai só deixar o pelo aparado, a única coisa é que ele vai crescer rápido, né? Ele vai crescer rápido, mas ele cresce em maior quantidade? Não, ele cresce na densidade que tem que ser. Se a mulher é uma pessoa que tem bastante pelo muito grosso, ele vai ser grosso. Se ela tem
tem pelo fino, vai ser pelo fino. Vai crescer do jeito naturalmente. Isso não Ele interfere, então? não vai interferir positivamente no sentido de engrossar o pelo. Eu não acredito nisso, sabe? Ok. Você falou dos carocinhos, né? E algumas mulheres têm mesmo muitos, que são as foliculites, né? E algumas chegam a sofrer muito com isso, porque inflama ali. Tem gente que precisa depois ir para o hospital drenar aquele pus todo. Por que acontece isso? E vou te perguntar depois sobre o grupo de pessoas que sofrem com isso. Então, acontece justamente porque o pelo vai afinando progressivamente, né? E ele vai ficando incapaz de sair de novo para a pele e ele vai crescendo internamente, o pelo fica encravado. E aí, existem bactérias que vivem naturalmente naquela região do folículo pilosebáceo, essas bactérias começam a proliferar e acaba gerando um ponto de pus, né? uma pústula, né? Ou então até um nódulo infectado. E muitas vezes isso, um cisto, e muitas vezes acaba sendo cirúrgico até. Principalmente na região genital, várias vezes a gente teve que fazer pequenas cirurgias mesmo para remover caroços de 2 centímetros, né? A pessoa acaba tendo cistos grandes, né? E se a pessoa parar de fazer a depilação com cera, provavelmente ela para de ter esse problema? Sim. Se ela quer parar de ter essa foliculite, o que ela tem que fazer é parar com a cera. Vai fazendo só uma depilação bem rasa, com uma gilete normal, sem escanhoar muito, deixa o pelo baixinho, ou com uma máquina, né? E vai deixando, e vai desencravando até aquele pelinho que tá meio encravadinho, puxa, mas não arranca. Não puxe também com pinça, porque o fato de puxar com pinça é a mesma coisa que a cera. O pelo vai caindo, sendo cada vez mais fino e volta encravando. Então, tem um pelo encravado, você tira ele para fora, às vezes sai aquele pelo grande, né? Mas resista e não puxe. Corte, bem na base. Isso já resolve muito do problema, porque aí você já tem uma comunicação de dentro para fora e já não tem mais o encravamento, já não tem a infecção. Você permite uma comunicação, né? Perfeito. Isso tanto faz se a pessoa usa cera quente ou cera fria? Faz, não tem diferença. A cera quente parece ser um pouco mais confortável em termos de dor. Eu não sei porque eu nunca usei esse recurso, mas eu acho que, do ponto de vista médico, não faz muita diferença, né? Ok. Agora, tem gente que diz que usar cera quente na depilação, por exemplo, do buço, axila, mulheres que têm pelo no rosto, isso pode causar flacidez. É verdade? Olha, flacidez eu não creio. Eu vejo outro problema muito sério, até uma boa pergunta sua, porque, na verdade, o que a gente vê muito são manchas. É o melasma aqui do lábio por excesso de cera quente, o creme depilatório também. A gente deixou de falar do creme depilatório. Sim, verdade. O creme depilatório também tem esse problema. Quimicamente, ele queima o pelo. E quando ele causa essa queimadura no pelo, ele queima a epiderme e isso pode causar uma irritação que gera uma hipercromia, uma mancha. Então tem gente que tem aquele bigodinho manchado de tanto que passou cera e tanto que passou creme depilatório. E tem jeito para essa mancha? Então, essa mancha às vezes é mais fácil de tirar com cremes, a gente medica, ou então tem que fazer laser para tirar a mancha. E tem mulheres que têm hipercromia também na região da virilha, né? A mesma coisa, né? Principalmente as pessoas mais morenas ou orientais, né? Também por conta da depilação. Excesso de depilação. É uma área de dobra, as gordinhas têm mais problema com isso, por causa da umidade também. Quer dizer, fatores como obesidade, como sudorese, pessoas que transpiram demais, acabam tendo algumas alterações de epiderme que são ligadas a uns fatores de crescimento tecidual e a pele produz mais pigmento nessa região e fica mais escura. Isso por conta da cera, por conta do atrito. Da cera, da gilete com muita intensidade, da própria obesidade, do atrito da obesidade, às vezes. E até mesmo do creme depilatório. Dos cremes depilatórios. Eu não sei se você conhece sobre depilação de linha, mas também faz ali uma feita tração, no rosto, né? É. Eu acho que para pelo fino de face é bem legal. Eu tenho visto que tem muitas pessoas que convivem bem com ela. Eu nunca fiz, não sei nem se dói, se Para não pelo dói. grosso eu não acredito muito. Eu acho que para o pelo fininho ela pode ser um bom recurso. Perfeito. Agora, falando em recursos, a medicina foi evoluindo, a gente sabe que hoje temos coisas muito legais, né? E com uma mais durabilidade. O laser é assim? É. A gente já pode considerar o laser como um método Definitivo? Pode, eu acho que pode. Sendo feito numa fase boa da vida, uma fase onde os pelos são bem escuros, né? Quando a pessoa não tem nenhum distúrbio hormonal. Porque o grande problema da pessoa que tem hirsutismo, né? Você tem que dividir as pessoas em 2 grupos. A pessoa normal, que tem um pouco mais de pelo, por uma questão racial, uma questão dela própria, e a pessoa que tem hirsutismo. O hirsutismo é um aumento sério de pelos.
Então, são aqueles pelos exagerados que acontecem por alterações hormonais. Então, pessoas que tenham problemas ovário policístico, síndromes adrenais, onde o corpo produz hormônio masculino demais. Às vezes, pessoas que usam esses chips hormonais injetáveis de progesterona, de testosterona, também acabam ficando com mais pelos. Progesterona também causa aumento de pelos? Progesterona também. Progesterona, a testosterona. Normalmente, esses implantes hormonais hoje em dia são mistos, né? E tem tanto progesterona quanto a testosterona. Testosterona e progesterona, Às vezes né? estrógeno. O estrógeno também vira testosterona no corpo. Existe uma via metabólica que faz com que o estrogênio se transforme em testosterona. Então, os hormônios, os desequilíbrios hormonais em geral, aumentam pelos. Aumentam o pelo. A gente tem umas imagens aqui, Isso. eu vou até pedir para colocar Legal. na tela cheia, porque é muito interessante da gente ver, né? Quem não conhece o que é uma depilação a laser fica sempre com aquela imaginação bem fértil. Olha que interessante. Bom, isso aí é um antes e um depois que chama atenção, né? O fabricante desse laser mostra Dá para pra fazer gente. aí na monocelha. Isso, é uma região de monocelha. Eu não sei se é esse nome. Eu tô falando monocelha, que é o que popularmente todo mundo chama, né? Ombro. Gente, dá para fazer em tudo quanto é Aí lugar. uma região Mas eu vi uma dividida, né? imagem ali que eu queria conversar sobre ela, que que parece que é uma cânula, assim, Olha, aí aqui, dá olha, pra aqui é gente como ele funciona, tá vendo? A luz age e ela vai se concentrar no pelo, tá vendo essa estrutura? Essas estruturas. Opa, isso aí é o quê? isso é um laser, é um jato de laser, tá vendo? Isso é o que uma vocês chamam de metodologia, ponteira? Isso é uma ponteira, um handpiece, né, uma peça de mão. Tá vendo a luz? Nesse modo FRAC 3, é um modo mais moderno que serve muito para pelo fino e claro. Essa é uma depilação nova, uma depilação, uma ponteira nova do laser, que funciona para pelos mais finos e mais claros, porque ele gera um aquecimento mais difuso. E ali naquele vai 1 a 1, é isso? Não, ali vai uma zona de 9 ou 15 milímetros. Tá, é pequenininho. Em redondo é grande até. É grande? É grande. Essa Então não daqui pega também. só onde ela está encostando, Não, pega em volta também. Ela pega são círculos, né? Que você vai aplicando e vai pegando. São 15 milímetros ou 20 que você consegue atingir. Então você consegue pegar uma área de, sei lá, de 20 pelos mais ou menos, né? E aí me conta uma coisa, uma pessoa que faz uma sessão de laser, ela já fica livre dos pelos ou ela tem que fazer várias vezes? Como é que funciona? Tem eu mandei um vídeo, não sei se vocês têm o primeiro vídeo, é um outro. Isso já não é só mais... Esse aí é mais pra de gente como eles entender fazem como é e tal. que é, né? Aqui, eu não sei... Isso, esse daqui é da Telemedicina da USP, é um vídeo explicativo que mostra as fases do crescimento do pelo. Tá. Isso é muito importante, Cláudia. Se você for olhar aqui, você vai enxergar o seguinte. O pelo ele tem 3 fases básicas. Tem uma subfase, mas essa é a básica. Essa aqui é uma fase anágena. Ela dura, de acordo com a localização, de 2 a 5 anos. O pelo está muito grande e muito conectado na raiz, no bulbo, né? Com o passar dos anos, ele vai saindo, ele vai subindo, tá vendo? Agora você vai enxergar uma migração. Ele sai desta fase e ele vai mudar para a fase catágena. Então ele vai sofrendo uma involução e ele vai subindo, tá vendo? A papila fica aqui embaixo, tá vendo? Tem os vasinhos. Essa é a parte germinativa. E o pelo vai entrando em fase de vida adulta e morte. Depois ele vai para uma fase chamada telogênica, tá vendo? Ele está aqui. E essa fase dura uns 3 meses. Então todos os pelos do corpo, eles estão em alguma dessas fases. A melhor fase para você pegar o pelo é aquela inicial. A catágena, a anágena. Anágena. Por quê? Porque ele está muito conectado com o bulbo, com a papila. Então, se você pegar o pelo nessa fase final da vida dele, quando ele já está no final da vida, ele vai cair, mas naturalmente ele vai crescer de novo, porque a parte viva dele, nova, já está de novo chegando. Então, assim, o importante é você pegar o pelo sempre nesta fase aqui, porque a luz do laser vai agir em toda essa região. Então, na verdade, de método mais definitivo é só laser, porque nenhuma outra depilação vai conseguir atingir essa fase Nenhuma delas. anágena. Exato, esse foi o grande diferencial. Nós começamos a trabalhar com isso em 97, só para você ter uma ideia. Em 1997, já são aí 23 anos. Até antes um pouco, 97. Então, naquela época, a gente começou a trabalhar com isso porque era com luz pulsada, depois a luz pulsada foi caindo, hoje em dia é só laser que a gente usa. E esse é o mote principal, é saber a hora de fazer a depilação. Perfeito. Então, as sessões, as pessoas fazem uma sessão, ficam felizes, às vezes ela fica 2, 3 meses bem, depois eles crescem totalmente de novo. Falam, não funcionou. Por que não funcionou? Porque ela não deu a sequência certa. Tem que se fazer no mínimo 5, de 5 a 10 sessões. Porque alguns pelos estão na fase anágena, outras já estão na fase telógena. Aquele que está na telógena cai, o anágeno também vai cair,
Só que aquele que estava na telógena cresce mais rápido. Cresce de novo. O anágena que vai morrer ali do bulbo. Vai morrer e vai crescer menos. Então, Peguei. a cada fase, por isso que você tem que procurar pegar de período, tipo de um mês em mês, e pegar todos os que estejam mais ou menos naquele ponto anágeno, porque aí você vai ser mais eficiente. Entendi. Com qualquer que seja a tecnologia de laser, porque tem 3 ou 4 lasers. Hoje a gente trabalha com vários lasers diferentes para isso. Tá joia. Doutor, vou pedir 2 minutinhos do seu tempo e vou abrir para as perguntas, porque eu sei que você em casa fica aí também querendo perguntar, né? Se é que nem eu, curioso, curiosa, manda no 11 9 50 45 18 40. Já eu volto com o doutor Aldo Toschi. A gente está aprendendo hoje sobre depilação. Na verdade, a gente está aprendendo também sobre o ciclo do pelo, né? Isso é muito legal para a gente fazer as nossas escolhas. A gente tem que entender o nosso corpo, gente. Este assunto está simplesmente fantástico. Nosso telefone, nosso WhatsApp bombando. E eu já vou chamar para as perguntas, tá? Vamos para a primeira delas aqui Falaram na que a gente tela. tem só 5 minutos. Hein? Pois é, já avisaram que o tempo está curto. Gostaria de saber se a depilação com linha é mais indicada para o rosto e quais os benefícios que ela tem. Benefício algum. Ela é tão boa quanto qualquer outra. Se você se dá bem com isso, ok. Pode causar atrito também, fazer mancha? Não, acho que menos do que cera, menos que as outras. Mas o ideal para quem tem pelo escuro é a depilação a laser, né? Sim, se ela puder fazer, seria bom. Se não, a linha pode ser um bom recurso para pelos finos, claros, né? E se a pessoa está indo bem com isso, pode talvez ter alguma espinhazinha, algum encravamento, mas acho que... Com laser dá espinha em pelinho Pode encravado? acontecer, mas é muito raro. É né? muito raro. Ok. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Quando o pelo começa a crescer 2 no mesmo poro, o que é isso? Os pelos podem nascer naturalmente de 2. No cabelo isso acontece muito. Cada poro, né? Cada unidade folicular pode ter 2, 3, 4 fios. E no corpo existe também isso. Menos frequente no corpo, mais frequente no corpo cabeludo. Mas é a natureza da pessoa. Nascem 2 ali em cada lugar. Tá joia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. A técnica da depilação no rosto com a dermaplaning, eu não conheço, dermaplaning, é recomendada? O que seria dermaplaning, doutor? Não conheço. Eu também não sei, gente. Eu vou passar porque isso é um nome comercial. Dermaplaning não é uma... Não sei, não conheço. Vamos passar para o próximo, tá? Quem tem sardinhas pode fazer o tratamento a laser? Boa pergunta. Pode, sarda sim. Melasma tem que tomar cuidado, porque se a pessoa tiver melasma, o melasma pode se agravar principalmente com o uso de luz pulsada. E alguns lasers de luz pulsada são muito usados comercialmente aí, tem várias clínicas populares que usam luz intensa pulsada para depilação. E isso, nas pessoas mais morenas, pode causar manchas difíceis de corrigir. E no rosto pode ser dramático até. Olha que interessante. Axila, cuidado, meninas. Axila, eu sei que às vezes virilha, vem aí umas ofertas, que você fala, vou fazer esse laser. Então, luz pulsada pode piorar o melasma. A luz pulsada, das técnicas todas, é a menos indicada para pessoas morenas. Tá? Ela pode ser eficiente? Pode, mas ela pode causar um escurecimento maior, tanto da virilha, da axila, do rosto. Luz pulsada e fotodepilação é a mesma coisa? É isso. A fotodepilação é o nome comercial que estão dando para luz intensa pulsada. Então, certifique-se disso antes de fazer. Tem uns aparelhinhos, aqui no Brasil eu nunca vi, mas que são vendidos fora do Brasil. A Philips faz. Esses aparelhinhos, eles são o quê? Luz pulsada? Eu experimentei isso já uns 5 anos atrás. Eles tentaram trazer no Brasil. Isso é muito caro também, não é barato, porque é um refil que dura tem uma vida útil, então não é um procedimento tão barato. Mas na Europa tem muito isso. Eu já vi na Espanha, já vi na França. Eu vi um aparelho desses que a minha irmã comprou, né? A minha filha até ficou encantada com o aparelho. Mas olha que interessante a gente ouvir, eu não sabia. Pode causar um escurecimento dessas regiões. Pode. É um aparelho para uso domiciliar, mas há problemas também. É luz pulsada. Próxima pergunta, vamos para a tela. Depila o buço com a pinça, porém está meio manchado. Qual indicação para esta mancha? Aliás, vamos abrir só um pouquinho o leque. Para quem tem manchas causadas por depilação, existe algum procedimento que a gente possa fazer para melhorar? Então, o ideal é usar um protetor solar todo dia, usar algum creme clareador, procurar um médico se for uma coisa mais séria e talvez reduzir o ritmo das depilações, né? Fazer menos, agredir menos a pele. Existe laser que trata a mancha? Sim, lógico.
lógico. Então, não é o laser que causa mancha, é o tipo de laser. Então, por exemplo, nós usamos hoje em dia um laser chamado neodímio IAG. É o laser mais seguro que existe para depilação e ele também é muito usado para mancha. Então, hoje, quando a gente trata uma paciente com pelos na região do lábio e do queixo, a gente paralelamente já está até fazendo um tratamento de manchas. Já serve para as duas coisas. Olha que maravilha, e a pele vai ficando mais clarinha, a pele fica melhor, e sem pelo. Exatamente. Agora, as mulheres em reposição hormonal, já que a gente falou de desequilíbrio hormonal, elas podem fazer depilação a laser? Então, podem, desde que não seja luz pulsada. Tá. E tomar muito cuidado com remédios também, outros remédios que elas tomem que possam aumentar a sensibilidade à luz. Então, alguns diuréticos, alguns remédios para coração, hormônios outros que podem, e a própria reposição hormonal pode aumentar o risco de manchas. Tá. E aí, mas é eficiente, por exemplo, para essa mulher que está repondo, ela vai tirar o pelo e ele vai nascer de novo ou não? Ela também vai ter um bom... Se for uma reposição hormonal fisiológica, ok. Se for uma reposição hormonal daquelas para a pessoa ganhar massa muscular, ficar fortona e tal, aí ela pode ter pelos mesmo. Tem muitas meninas hoje em academias de ginástica que estão falando grosso e tendo barbicha, né? É mesmo, gente. Eu vou falar um negócio para vocês. Isso, né? Hoje eu tava assim, eu vou contar uma coisa. Eu tava assim de costas fazendo exercício e aí uma moça falando aqui com a minha professora e eu achei que era um moço. Quando eu olhei para trás era uma menina. É uma menina e eu fiquei com voz pensando, grossa. puxa vida, a gente tem que tomar tanto cuidado com isso, sabe, gente? Porque às vezes você busca um corpo bonito, Lógico. um corpo... Mas corpo de mulher é corpo de mulher, corpo de homem é outra coisa. Então, cuidado. Sem contar que tem riscos sérios para a saúde, né? Fígado, né? A gente sabe casos aí famosos, né? De gente que passou mal com fígado, doenças sérias, câncer de fígado até, né? Câncer. Aliás, a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho, sobre câncer de cólon, tá? De intestino. Então, segura aí. Doutor Aldo Toschi, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você. Saudade de estar pessoalmente mesmo aqui. Obrigado pelo convite. Venha mais vezes, tá bom? Temos muitas coisas para aprender contigo. É bom falar com quem entende, né? E leva a medicina a sério. O site é www.aldotoschi.com.br. Depois você entra lá para conhecer mais. Aí o Face é DR Aldo Toschi e o Insta Aldo Toschi Dermatologista. Aliás, o seu Instagram tá maravilhoso. Entra lá no Instagram, Aldo Toschi Dermatologista. Tem muito conteúdo bom. A gente tá caprichando. Eu tô ficando encantada, legal, viu? Né? Muito legal. A gente vai aprendendo. Eu gosto de aprender, você já sabe, né? Obrigado, Obrigada Cláudia. e até a próxima, viu? Foi um prazer recebê-lo.